Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva e Diana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. A semana política começou com uma série de entrevistas dos candidatos à presidência da República ao Jornal Nacional da TV Globo e terminou com o início da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Com o período de campanha curta, partidos e candidatos devem se aproveitar do espaço eleitoral gratuito para dialogar com os eleitores e apresentar suas propostas. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir essa série de entrevistas, os bastidores da semana política e analisar o que vai nortear os programas de campanha eleitoral gratuita na TV e no rádio. Bancários de todo o país e metalúrgicos do estado de São Paulo estão em campanha salarial. Mesmo com lucros maiores e sempre crescentes, bancos propõem diminuir PLR, distribuindo uma fatia menor de seus lucros bilionários. Já a Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT se reuniu esta semana com dirigentes dos 13 sindicatos filiados que negociam a campanha salarial de forma conjunta. O programa de hoje vai discutir essas campanhas salariais e analisar o atual cenário de negociação entre patrão e trabalhador. Na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, o Tribunal Permanente dos Povos tornará pública sua decisão acerca do julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro, realizado em maio deste ano. Na ocasião, Bolsonaro foi julgado por crimes cometidos contra a humanidade durante a pandemia de Covid-19 e ameaças à democracia brasileira. O Revista de hoje repercute o anúncio do Tribunal Permanente dos Povos e vai analisar o cenário da fome no Brasil. No país, com milhões de brasileiros sem ter o que comer e com insegurança alimentar, São Paulo tem a cesta básica mais cara de acordo com o Diese. No mês passado, o valor da cesta na capital paulista chegou a R$ 760,45. Em tempos de fake news, desinformações, redes sociais das mais diversas possíveis e disputas de narrativas, qual o papel da comunicação, principalmente agora, neste período eleitoral? No programa de hoje, vamos discutir essa questão e as duras críticas feitas essa semana pela Alto-Comissariada dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, ao comportamento de Bolsonaro em relação ao processo eleitoral brasileiro. Em sua última coletiva, à frente da entidade, Bachelet lembrou que Bolsonaro intensificou os seus ataques ao judiciário e ao sistema de votos eletrônicos, inclusive em reuniões com embaixadores de outros países. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. No país, com milhões de brasileiros sem ter o que comer e com muita gente com insegurança alimentar, São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a capital, aliás, tem a cesta básica mais cara, isso de acordo com o IBGE. No mês passado, o valor desta cesta básica aqui na capital paulista chegou a R$ 760,45. Nesse cenário, políticas de inclusão social, políticas sociais são mais do que necessárias. Elas são urgentes. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a Dailza Esposati, que é pesquisadora e professora titular sênior em política social na PUC São Paulo. Boa noite, professora Dailza. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana Rosa. Muito bom estar aqui e poder conversar um pouco mais sobre a situação que vivemos. Verdade. Professora, na minha introdução aqui, no começo do programa, eu lembrei essa questão da fome no Brasil, essa questão da insegurança alimentar, e falei dessa questão de políticas sociais, são tão importantes, aliás, são necessárias e urgentes. O que está acontecendo, professora? Porque hoje, lá atrás, o Brasil tinha saído do mapa da fome, muitas pessoas conseguiam se alimentar dignamente ao dia, e hoje este exército de famílias brasileiras sem ter o que comer, aliás, com insegurança alimentar. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama desta falta de política social que vem afetando hoje o país. Bom, não há dúvida, nós temos dois grandes fatores para pensar. Um, o tipo de orientação do governo federal,
que é, na verdade, eu chamo sempre, é um tipo de federação do descarrego. O governo federal manda tudo para o município sem absolutamente estar implicando os recursos efetivos que o município terá, né? Aliás, ele só manda através agora do orçamento secreto, por deputados e tal, mas não resultante de um planejamento. Então, veja, eu acho que não só nós vivemos uma agressão à ciência, mas nós vivemos uma agressão ao planejamento, né? Então, o que acontece? Nós tivemos, durante a pandemia, as escolas, as creches fechadas. Para as crianças, esse é um lugar não só, digamos, de ensino, mas é um lugar também de alimentação, né? É um lugar também de convívio. E não houve possibilidades de substituição. Vocês levantam corretamente os dados do DIEESE e do IBGE sobre o custo da cesta básica. Agora, como é que se mantém um salário mínimo a R$ 1.200 com uma cesta básica de R$ 760? Você tem não só, digamos, a questão do alto custo da cesta básica, como uma ausência realmente de provisão de condições. Então, nós temos uma quebra das políticas sociais, educação, saúde, né? Sem dúvida alguma, habitação, mas nós temos uma quebra também do ponto de vista do que nós chamamos as políticas de proteção social, né? Então, as várias iniciativas, né, por exemplo, de implantação do Sistema Único de Assistência Social, que vinham numa ascensão, numa presença nos 5.700 municípios, elas foram sendo, na verdade, retiradas. Eu tive a oportunidade agora de fazer uma análise mais a fundo do Estado de São Paulo, até para saber como é que essa proteção social deveria ser. Imaginem que a Constituição do Estado de São Paulo, ela não tem sequer aquilo que está posto na Constituição Federal, que é a política de assistência social dentro da Seguridade Social. Nós não temos uma lei aqui do Sistema Único de Assistência Social. Nós não temos, os órgãos de planejamento no Estado de São Paulo foram todos fechados. Então, nós temos uma questão federal, mas nós temos também uma ausência de uma continuidade, de uma qualificação, de um avanço científico dentro do social, principalmente na proteção social. Professora, você está falando do... A senhora está falando do contexto do Estado de São Paulo, e uma questão bastante latente aqui é que o Estado de São Paulo tem um dos maiores orçamentos da nação, com um capital bastante imponente, mais de 300 bilhões de reais. E a senhora está falando assim da ausência de uma política específica do Estado para essa proteção social. E o que acontece com os pequenos municípios que às vezes não têm uma estrutura robusta para lidar com esses problemas da desigualdade, né, da precariedade da vida da população? O Estado não deveria prover isso a esses municípios, principalmente? Então, claro, sem dúvida alguma. Acho que você toca em questões também muito importantes. O orçamento do Estado de São Paulo, para a gente ter uma referência, é mais de 330 bilhões. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem um orçamento de 900 milhões. Não chega a 1 bilhão, sendo que 500 milhões são para a área de segurança alimentar, entre aspas, para o Bom Prato, para o Leve Leite. Quando eu digo são para a área, não quer dizer que tem uma política completa realmente de atenção a todos. E a outra área, que é do conjunto das atenções, dos serviços, dos benefícios, tirando benefícios federais, evidentemente, ela é uma área que está operando 400 milhões de reais. Somente, imagine, 400 milhões para um orçamento de 333 bilhões. Quer dizer, isso é, sei lá, o restolho do restolho, né?
E nós somos, veja, no estado, 645 municípios e 521 deles são municípios pequenininhos, até no máximo de 50 mil habitantes, mas muitos não chegam nem a 20 mil. Não são municípios com condições de oferecer uma infraestrutura, por exemplo, para atender idosos, por exemplo, para atender crianças ou pessoas com deficiência. Então, o Estado é responsável por prover condições de atenção, né, a agregações de municípios. E veja, o Centro de Referência de Assistência Social, que ele é básico, nós tivemos agora acompanhando, lendo o plano do candidato Fernando Haddad, e verificamos, e ali está posto, que somente 63% dos municípios contam com centro de referência especializado. Quer dizer, como é que um estado que tem a cesta básica mais cara, que é um dos estados que concentra maior capacidade técnico-científica na América Latina e no Brasil, como é que ele, na verdade, tem essa precarização de resposta? Então, isso é assustador. Como é que a capacidade do Estado ela realmente não se envolve com a precarização das condições de vida das pessoas? Então, eu penso que, voltando à primeira pergunta que você me fez, Cosmo, também esta situação de fome, ela tem a ver, eu já disse isso indiretamente, mas ela tem a ver com essa precarização de cuidados. Não se supre as condições. Os serviços de proteção social, eles estão esvaziados de funcionários, né? Não há um tratamento adequado. Agora, a senhora tocou nesse ponto específico do Estado de São Paulo, dessa questão de política de inclusão, política social, que é tão necessária. A senhora é pesquisadora, a senhora é professora titular em política social da PUC aqui na cidade de São Paulo, e a senhora participou das discussões do programa de governo do candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad. O que a senhora pode falar para a gente da importância de participar efetivamente de uma discussão tão importante como essa, que muitos querem deixar de lado, como a senhora trouxe o exemplo aí do orçamento especificamente, né? Porque é nítido, andando na cidade de São Paulo, andando no estado de São Paulo, na Baixada, no interior, de o quanto de política social é importante, se faz necessário e está em falta no estado de São Paulo, professora. Pois é, eu acho que eu partilhei dessa construção, da discussão, inclusive partilhei, digamos, junto com trabalhadores do Estado, né, desta secretaria, que tem associação de servidores, partilhei com os trabalhadores do SUAS, que é o FET-SUAS, do Estado de São Paulo, no sentido, veja, não é só o pesquisador olhar e dizer a posição dele, mas aqueles que estão vivendo, né, como é que eles enxergam e o que é que eles estão sentindo concretamente no trabalho, né? Então, por exemplo, existe a questão, o Estado não tem residências inclusivas que fossem atender a população, por exemplo, com deficiência. Quer dizer, então, como é que a gente não tem essa provisão? Nós temos atenção à criança e adolescente, gente. Então, como é que nós temos essa ausência de atenção e qualificação? Então, você pode trabalhar por segmento ou trabalhar num todo, e mesmo a distribuição de cestas básicas, elas não têm absolutamente o conteúdo necessário para atender a população. Eu tive a informação de cesta básica com 5 quilos de açúcar e 1 de arroz. E esta mãe que recebia dizia, bom, o que eu faço é, enquanto dura o arroz, eu vou fazer um arroz doce bem docinho para eu dar para as crianças. Então, não é só, digamos, também chegar a uma atenção, mas a qualidade dessa atenção dentro, na verdade, de uma lógica que eu chamo de mitigação. É dizer, para quem menos tem, vamos precarizar mais, certo? Parece que é um horizonte de morte, não um horizonte de dignidade, como diz a Constituição. Então, nós temos que levantar o reconhecimento da dignidade de cada um.
isto me parece extremamente significativo. Tu pensa a esse respeito? A senhora chegou a trocar figurinhas, falar sobre essa questão tão importante, já que a senhora participou das discussões do programa de governo do candidato Fernando Haddad. Qual a visão dele sobre essa questão? Então, olha, nós tivemos não só momentos de discussão, inclusive com a coordenação de campanha, como uma discussão com realmente Fernando Haddad, um grande seminário, né, onde nós fizemos junto com o pessoal da segurança alimentar para poder garantir que também esta questão da atenção, digamos, à fome da população, tivesse não só arremedos, né? E Fernando Haddad foi extremamente, digamos, acolhedor daquilo que dissemos, da importância, por exemplo, de se estruturar essa área. Então, começa o Estado de São Paulo em deixar a área social totalmente sem condições. Então, comecem a recuperar realmente esta capacidade de atuação do Estado, né? De ter um outro orçamento que seja digno daquilo que são metas a serem construídas. E mais, acho que essa foi outra discussão muito importante. Nós temos que pensar São Paulo a partir das suas regiões. Nós temos que ter políticas regionais. Nós temos que ter um entrosamento de base entre a unidade de saúde, de educação, de assistência social. Nós não podemos mais ter um Estado que é alienado desse trabalho conjunto, entendeu? Porque a política social na vida, no cotidiano das pessoas, é uma unidade. E a resposta do Estado também tem que ser uma unidade. Não adianta ficar inventando aplicativos, selecionar por algoritmos, mas não responder efetivamente com inteireza e qualidade aquilo que está sendo necessário. Tá certo, então conversamos com a Aldaísa Sposati, que é pesquisadora e professora titular sênior em Política Social pela PUC São Paulo. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Abraço, professora. Bancários de todo o país estão em campanha salarial. Mesmo com lucros maiores e sempre crescentes, bancos propõem diminuir a PLR, distribuindo uma fatia menor dos seus lucros bilionários. Para falar com a gente sobre a campanha unificada dos bancários, nós conversamos agora com Érica de Oliveira, que é secretária de formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Olá, Érica, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa, um prazer falar com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. E, Érica, que semanas no plural assim, porque esta campanha dos bancários, campanha unificada, ela vem se arrastando e, ao que tudo indica, os banqueiros não querem liberar a mão aí para os trabalhadores. É isso mesmo? Fala para a gente, em que está as negociações dos bancários. Realmente, olha, só para avisar para vocês terem uma ideia, nós entregamos a minuta, a pauta de reivindicações da categoria no dia 15 de junho. E até o momento a gente ainda não teve uma resposta satisfatória. Eles estão há 2 meses com a nossa pauta. Essa semana, inclusive, reuniões presenciais diárias para tentar resolver a questão. E eles não querem sequer repor a inflação do período, né, para a categoria bancária. Então, a gente está aí na luta e espera resolver isso até o dia 31, já que dia 1º de setembro é o prazo fatal, né, da data base da categoria. E trazendo um dado aqui, só para esclarecer para as pessoas que nos acompanham, né, Érica, os lucros só dos 4 principais bancos aqui do Brasil foi de 90 bilhões. A gente está falando uma cifra de bilhões, a gente sempre repete porque para as pessoas terem uma dimensão, 90 bilhões. E, no final das contas, é isso que você está falando, eles estão tentando não repor a inflação, que, digamos, é o mínimo aí para o trabalhador e para a trabalhadora não ter prejuízo nas suas contas. E sobre a PLR, como que está essa negociação? Olha, a primeira proposta econômica que eles fizeram para nós era a cobertura de 65% do INPC do período, que está projetado, né, já que o mês ainda não fechou, em 8,88. Então, o que eles estão propondo até o momento é de colocar 65% sobre todas as verbas, 100% do INPC sobre a PLR, porém, tem uma pegadinha,
que existem bancos que eles possuem programas próprios de remuneração e eles querem descontar esse valor dos programas próprios da parcela adicional da PLR. E o Comando Nacional dos Bancários já sinalizou que não topa fazer esse tipo de coisa. A inflação eles também propõem cobrir os tickets de refeição e alimentação também com 100% do INPC, só que o Comando Nacional tem insistido muito que a inflação dos alimentos está muito superior ao que é registrado pelo INPC, então tem uma tentativa, um esforço grande na mesa de aumentar esses valores, já que esse é um grande pedido da categoria, né? Já que toda a minuta ela é baseada nos desejos, nos anseios e numa consulta muito grande que a gente faz com bancários do país inteiro, e todos eles apontaram que é necessário, no mínimo, a reposição da inflação. Todo mundo quer aumento real, quer valorização na PLR e quer um VA e um VR maior por conta desse problema da inflação dos alimentos que sai no noticiário todos os dias, né? E quem vai ao mercado e quem come no restaurante sabe exatamente do que está falando. Érica, a gente estava falando com a nossa convidada, a professora Aldaísa Esposato, agora há pouco, professora pesquisadora em políticas sociais da PUC, estava falando do preço da cesta básica na capital paulista, de mais de R$700, o salário mínimo um pouco mais de R$1.200. O trabalhador gasta, quem ganha um salário mínimo, mais de 50% só em alimentação. Agora vamos trazer essa discussão para os bancários. Lucros exorbitantes, crescentes, a Ana Rosa muito bem lembrou aqui. Quando vai para a mesa de negociação, qual é a explicação dada pelos banqueiros? Porque não querem repor a inflação, não querem discutir PLR, não querem discutir as cláusulas econômicas essenciais e também essa questão do trabalho em home office. Como é que está tudo isso? Qual é a justificativa dos banqueiros, Érica? Todas as vezes que se fala em percentuais, eles vêm trazer valores absolutos. Tipo, se eu reajustar tantos por cento, vai crescer em tantos bilhões a minha despesa com folha de pagamento. Só que assim, os argumentos deles, eles não param em pé, porque os negociadores do Comando Nacional, eles estão muito balizados, né? Com dados do DIEESE, o balanço dos bancos é muito estudado, e só para vocês terem uma ideia, somente com tarifa, a gente não está nem falando de intermediação financeira, somente com tarifa, os bancos cobrem as suas folhas de pagamento em mais de 138%, o dado mais recente que a gente tem. Então, assim, não tem justificativa razoável, né? Aí eles falam de concorrência de mercado, eles têm falado muito sobre o debate das fintechs e tudo mais, que essa parte também do mercado financeiro é bastante desregulada, se a gente for parar para pensar na regulação dos bancos, né? Eles também reclamaram bastante nas últimas rodadas de negociação sobre a tal do aumento da CSLL, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, eles vêm trazendo esses dados para... Desculpa a palavra, para chorar miséria, né? Mas, enfim, os bancários todos cumpriram suas metas, o grau de adoecimento da categoria também tem dados que comprovem isso, são bastante grandes. Nos anos 80 até os anos 90 tinha muita questão de Ler-Dort, mas a partir do final dos anos 90, a onda de adoecimento mental na categoria é uma coisa fora do normal, né? Doenças de ordem emocional, muitos afastamentos, muitas vezes com B91 comprovado, né? Que é o acidente de trabalho mesmo, a pessoa adoece por conta do trabalho e o INSS acaba comprovando isso. Então, assim, são N motivos para o aumento do lucro deles e não tem justificativa para eles ficarem demorando tanto, né? Porque a categoria, a gente tem dito bastante isso para eles na mesa, inclusive. Os bancários estão impacientes e muito frustrados, né? Porque trabalharam durante todo o período, seguraram a peteca durante a pandemia, desde o primeiro minuto o bancário foi considerado serviço essencial, a agência bancária não fechava nem nos feriados, nos mega feriados que faziam, então todo mundo trabalhou, deu sua parte e nada mais justo que o retorno venha agora, né? Já que a nossa última campanha nacional foi em 2020 e agora a gente volta para debater esses temas em 2022, já que o restante do período foi só debatendo questões da pandemia mesmo, né? Mas é isso, a gente não tem justificativa. Respondendo objetivamente, não há justificativa para o chororô dos banqueiros nesse momento. E os números comprovam outras coisas. Exatamente. Érica, a gente está falando das questões econômicas muito latentes, muito importantes, mas eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre as condições de trabalho. A gente tem aí, depois da pandemia, durante a pandemia e depois, você já bem colocou, uma condição especial de trabalho aí da categoria. Temos uma discussão de teletrabalho, por exemplo, o trabalho home office.
ou até mesmo recentemente teve esse caso de assédio que tomou a comunicação, a mídia do presidente da Caixa. Como tudo isso tem sido discutido? Eu sei que vocês trabalham sobre mesas temáticas, né, de debate. Queria que você falasse um pouco como tem sido essa discussão para além da econômica também sobre as condições de trabalho. Excelente pergunta. A categoria bancária, nós, inclusive, quando a gente vai discutir os temas da categoria em campanha salarial, a gente não chama nem de campanha salarial, a gente chama de campanha nacional, porque a gente aborda todos esses temas. Além das questões econômicas, obviamente, que são importantes, a gente debate segurança bancária, saúde e condições de trabalho, igualdade de oportunidades. E aí, como você mesma falou, nós temos mesas temáticas que debatem todas essas coisas ao longo do ano, mas no momento da campanha salarial, da campanha nacional, a gente intensifica esses debates. Então, vamos lá, falando primeiramente do teletrabalho. Ao final da campanha nacional de 2020, alguns bancos, a gente teve um processo com alguns bancos de convencionar, de criar convenções específicas sobre o teletrabalho. Alguns bancos avançaram, outros não. O esforço do Comando Nacional é que a gente coloque na Convenção Coletiva de Trabalho pelo menos uma cláusula, guarda-chuva, né, que a gente chama, para depois, se for o caso, debater banco a banco. E que nessa cláusula tem as condições mínimas, né, de respeito à jornada, que o banco forneça os equipamentos, que tenha ajuda de custo, que tenha respeito à desconexão. Me parece, eles sinalizaram que eles topam, inclusive, fazer essa cláusula que seria inédita. Na Convenção Coletiva de 2020 ela não existe, mas que eles topariam clausular, que a gente chama agora em 2022. Isso para o teletrabalho. Então, tem possibilidade de avanço. Vamos ver como é que vai ser a proposta global final deles. Você estava falando da mesa de igualdade de oportunidades e do escândalo das denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal, né? Na mesa de negociação que debateu este tema, tem também um princípio de avanço. Nós também já temos um programa de resolução de conflitos, que eles chamam. Nós chamamos de combate ao assédio moral. Esse programa ele já existe, mas ele precisa ser aprimorado. Ele também tem banco que topa assinar, tem banco que não topa, mas a maioria já topou. Ele já existe, já tem alguns anos, ele é bastante robusto, né? Mas ele precisa de melhorias. E o Comando Nacional tem batido nessas novas melhorias em 4 pilares, né? Punição ao agressor, proteção da vítima, treinamento, e ele precisa ser bipartite. Não adianta só o bancário ir lá denunciar para o banco ou só para o sindicato. Nós temos que ter conhecimento de todas as denúncias, seja de qual canal que elas venham, e que as partes possam interferir com base nessas premissas anteriores que eu te falei. Então, o debate foi bastante... Quando teve essa mesa de negociação específica, lá no começo da campanha, estava muito recente a história. Estava saindo denúncia quase que diariamente na mídia. Então, isso acabou, de uma certa maneira, tomando conta desta mesa específica. Também tem possibilidade de avanço, mas a proposta de redação final, até o momento, ainda não chegou. Que a gente espera que venha também e que seja satisfatória, que todo mundo tope, né? Obviamente. Érica, você tocou num ponto na tua fala anterior sobre o nível de adoecimento dos bancários em todo o Brasil. E me chamou a atenção essa questão de outras doenças que surgiram ao longo, antes da pandemia e se intensificou depois com a pandemia, que é a questão da síndrome de burnout. Muitos bancários em todo o Brasil hoje vêm sofrendo de síndrome de burnout. E do outro lado, dos banqueiros, dos grandes conglomerados financeiros do país, não existe essa preocupação de trabalhar a saúde mental dos trabalhadores. Em cima disso, a questão do assédio moral no que diz respeito ao trabalhador bancário, que ele é atendente, ele é vendedor, ele é consultor de finanças, ele é tudo ao mesmo tempo e não é remunerado para tanto. Como que o sindicato enxerga essa questão? Como vocês estão trabalhando essa questão pensando no bem-estar e na saúde mental dos trabalhadores bancários, Érica? Para além do acúmulo de trabalho que você já citou aí, a categoria adoece muito por conta da cobrança excessiva e abusiva de metas. Uma vez um gerente disse para mim que bancário não tem retrovisor. Não importa se você bateu 120% da sua meta no mês anterior, se você não fez a sua meta no mês seguinte, você corre sérios riscos. Inclusive, infelizmente, existem bancos que eles fazem medição a cada 3 meses. Se em 3 meses você não performou do jeito que ele espera, ele te desliga. Então, você viver com essa espada na sua cabeça acaba gerando um estresse absurdo
E os bancários boa parte deles acabam adoecendo por conta disso, além do burnout, do esgotamento, N outras doenças de ordem emocional, síndrome do pânico, muita depressão. Isso são os casos que a gente sabe que são registrados, que tem registro no INSS, que a gente consegue acompanhar. A quantidade de bancários que se automedica e que não se afasta também é gigantesca. Então, os dados que a gente tem, embora sejam alarmantes, eles são subnotificados, porque tem muito bancário doente trabalhando. Com medo de perder o emprego, ele acaba se automedicando ou não respeitando os afastamentos médicos, e muitas vezes, quando ele explode, ele já está numa situação, muitas vezes, quase irreversível, infelizmente. É muito triste ver o grau de adoecimento na categoria bancária por conta desse tipo de pressão no trabalho, que os banqueiros negam. Eles dizem que o mundo está doente, que a sociedade está doente, que os bancos não têm nada a ver com isso. E tem, a gente sabe que tem. Com Érica de Oliveira, que é secretária de formação no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Érica, muito obrigada pela sua participação. A gente segue acompanhando o Database, como você bem anunciou, 1º de setembro, e vamos acompanhar o desenrolar dessas negociações. Muito obrigada. A gente agradece o espaço, estamos bem ansiosos, e se a gente puder mandar um recado para os banqueiros, bora resolver essa campanha, gente. Perfeito. Maravilhoso. Érica, obrigado, viu? Boa sorte para vocês aí na campanha salarial. Abraço. Obrigada, pessoal. Abraço. Na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, o Tribunal Permanente dos Povos tornará pública a sua decisão acerca do julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro, realizado em maio deste ano. Na ocasião, Bolsonaro foi julgado por crimes cometidos contra a humanidade durante a pandemia de Covid-19 e ameaças à democracia brasileira. Para falar com a gente sobre a decisão do Tribunal Permanente dos Povos, nós conversamos agora com Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, ex-secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Arnes e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Paulo Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer falar com o senhor. Boa noite a vocês. Obrigado por estar aqui. Professor, no próximo dia 1º, na quinta-feira que vem, há uma expectativa muito grande porque o Tribunal Permanente dos Povos vai divulgar efetivamente a decisão do julgamento. Eu queria que o senhor falasse para a gente toda essa expectativa dessa decisão. E uma pergunta, ele também será feito de forma simultânea, como foi o julgamento, São Paulo e Itália? Exato. Como a sede do tribunal é em Roma, o que é o secretário executivo, Gianni Tognoni, vai apresentar a sentença e haverá dois oradores, basicamente o Ferrajoli, que é um grande jurista italiano, que é o presidente do júri, e depois o Zaffaroni, que é ex-ministro da Corte Suprema da Argentina, que deverá também intervir. Outros juízes devem falar. Por que a importância dessa sentença? Essa sentença é importante no contexto que o Procurador-Geral da República não abriu nenhuma investigação, não concluiu nenhuma investigação sobre o que aconteceu durante a pandemia. Então, a denúncia apresentada pela Comissão Arnes, pela Coalizão Negra, pela Associação dos Povos Indígenas e a Internacional dos Serviços Públicos é acusar o presidente Bolsonaro de ter cometido crimes contra a humanidade no contexto do negacionismo em relação ao Covid e por praticar incitação ao genocídio em relação aos povos indígenas. A sentença não foi distribuída, nós só vamos saber a sentença no próprio dia, mas aqui eu posso falar sobre o que foi a acusação e a nossa expectativa. E o que eu queria dizer por último é o seguinte: essa sentença, ainda que simbólica, vai ser a única sentença sobre os crimes perpetrados pelo presidente Bolsonaro. Essa é a primeira validade. A segunda é que 6 dias depois, vamos ver o que o presidente vai fazer.
ele tem demonstrado um certo autocontrole, mas os anúncios que ele anuncia, que ele publica sobre o 7 de setembro, são muito temerários. Então, eu acho que tem um simbolismo muito grande. Depois do 11 de agosto, aquelas cartas pela democracia, não só da USP, da Fiesp, mas em todo o Brasil, houve cartas pela democracia. Essa leitura dessa sentença tem um simbolismo grande na sala dos estudantes da Faculdade de Direito em São Paulo, no dia 1º de outubro, como você falou. Eu creio que tem um enorme significado. O senhor mencionou que e é um fato, que na verdade essa condenação, se ela for executada na declaração no dia 1º, ela não é uma condenação judicial, né? Ela não procede em processo judicial, mas ela tem uma importância bastante grande, como o senhor bem colocou já, por ser uma condenação, se for assim, né? A primeira condenação sobre os atos de Bolsonaro nesse período da pandemia, contra a população indígena também. Queria que o senhor comentasse a repercussão internacional que se espera desse processo, sendo que nós estamos em processo eleitoral e ele é um dos candidatos à reeleição à presidência da República. A repercussão é grande porque esse tribunal, como nós conversamos antes da sua sessão, ele está na esteira daquele do Tribunal Russell, convocado pelo Bertrand Russell e depois presidido pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre. E depois, na formação atual, esse tribunal foi fundado em 79 e já realizou 46 sessões. No entender do secretário executivo, a nossa sessão foi uma das maiores que teve maior repercussão. E mesmo que não seja uma sentença num órgão internacional formal, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, ele se conjuga com a queixa que a Comissão Arns apresentou e que está sendo examinada pelo secretariado justamente pelo Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, quer dizer, quem está sendo acusado é o presidente Bolsonaro. Da mesma forma que a sentença, esperemos, acuse o presidente Bolsonaro desses crimes contra a humanidade e da incitação ao genocídio da população indígena. Eu creio que a repercussão no Brasil vai ser importante. É o único grande evento de conteúdo, de análise e de crítica veemente às políticas do presidente Bolsonaro antes desse 7 de setembro, que em vez de ser uma data festiva, é uma data de necrofilia. Essa ideia do presidente trazer o coração para fazer uma peregrinação, como a ditadura fez com os ossos do Dom Pedro I, e depois nem cuidou, ficaram abandonados por muito tempo no Museu da Cidade. E a coisa extraordinária é que o presidente ressuscitou o lema da ditadura salazarista, que ocorreu desde os final dos anos 20 até os anos 60, e de Deus, pátria e família. Então, ontem, com essa relíquia macabra, o coração inchado dentro, supõe-se, especialistas disseram, de uma solução de formal, ele invocou Deus, pátria e família. Isso é ligado à tradição família e propriedade, isso é ligado à antiga ditadura de Salazar em Portugal e o Estado fascista de Vichy, que tinha o mesmo lema. É com essa que nós vamos, com essa cantiga que nós vamos no 7 de setembro. É uma vergonha e um constrangimento enorme. Professor, na época do julgamento, em maio,
O mundo inteiro falou deste julgamento, foi bastante repercutido aqui no Brasil também e fora, por conta de tudo que vem acontecendo, não só da forma como o presidente Jair Bolsonaro tratou a pandemia aqui no Brasil, mas os ataques constantes ao Estado Democrático de Direito. Pois bem, professor, diante de tudo isso, o senhor bem falou aí dessa questão, deste novo ato aí, essa vinda do coração de Dom Pedro, no momento em que o país não vive um momento de pessoas passando fome, pessoas desempregadas, inflação altíssima e proposta de crescimento dessa atual gestão. Mediante de tudo isso, professor, a expectativa que o senhor disse é muito grande para relação à decisão do tribunal. A Ana bem lembrou, ela não tem efeito jurídico especificamente de condenação. Mas do ponto de vista moral e do ponto de vista internacional, é mais uma falácia de que o Brasil se tornou essa questão de pária internacional. Ninguém mais respeita esse país no que diz respeito à política internacional, a respeito aos direitos humanos. Não há nenhuma dúvida nesse sentido. Tanto que tanto o tribunal, a sessão do tribunal, e agora essa leitura da sentença, ela está sobre o título Autoritarismo e Pandemia. Quer dizer que, na realidade, essas políticas negacionistas, quer dizer, a autoria do presidente Bolsonaro, em termos objetivos, dessas não políticas de saúde, foram letais, né? Nós estamos com quase 700 mil mortos, que não, se outras decisões tivessem sido tomadas, isso não ocorria, e também por o dolo que ficou muitíssimo provado pela CPI sobre a Covid no Senado. Quer dizer, o presidente demonstrou em uma quantidade de falas dele ainda a intenção, quer dizer, em juridiquês se diz doloso, né? Quer dizer, em termos de intencional. Isso é tão importante nos crimes contra a humanidade como também no genocídio. Que o crime de genocídio pode incorrer a tortura, homicídio, escravidão, transferência de população. E no que diz respeito às populações indígenas, esse genocídio vem ocorrendo depois de séculos, mas foi agravado pelas políticas do presidente Bolsonaro numa versão de extrema direita e autoritária. Quer dizer, o fato de nós estarmos com o 7 de setembro, uma ameaça de golpe, quer dizer, isso é que é a comemoração, e ao lado disso, essa coisa grotesca, constrangedora mesmo em Portugal. Eu tenho lido vários colegas em Portugal horrorizados em Portugal ceder primeiro e permitir essa patotada, essa coisa absolutamente desprezível. Quer dizer, claro que não é a culpa do governo português, que aqui esteve com muita simpatia e grandes falas democráticas, mas o Brasil solicitar isso é terrível. E você disse bem, enquanto essa população, 20 milhões nas periferias das grandes metrópoles, não come. Né? Você tem a política de segurança dizimando a população dos adolescentes e jovens negros em volta das... E você tem, como uma socióloga negra que eu admiro, a Dina Alves, falou, nós temos as prisões como os navios negreiros do Brasil no século XXI. E pior ainda, 300 mil desses 900 mil não têm sentença. Ocorrendo no Brasil, como o meu colega Sérgio Adorno disse há 20 anos, foi uma pesquisa, os brancos, pelo mesmo crime que os negros, recebem penas mais leves. Quer dizer, tudo isso é o escândalo diário que nós convivemos no Brasil com o glacê do bolo, da ameaça do golpe e o coração do Dom Pedro I, informal. É isso, então, para quem quiser acompanhar essa decisão que vai ser proferida no dia 1º de setembro,
a TVT vai transmitir no seu canal do YouTube, na íntegra, essa declaração. E a gente agradece demais ao Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, ex-secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Arnes e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, que é a USP. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco hoje e falar de um tema tão importante. Eu que agradeço. Além do mais, fiquei lembrado de todas as coisas que eu já fiz. Um grande abraço para você. Abraço, professor. E lembrando, antes do nosso intervalo, a Rede TVT, o YouTube da TVT é youtube.com/RedeTVT. Coloca na sua agenda, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aí a decisão do julgamento do Tribunal Permanente dos Povos sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Ana Rosa. É isso, então. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com a revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A semana política começou com uma série de entrevistas dos candidatos à presidência da República ao Jornal Nacional da TV Globo e terminou com o início da propaganda eleitoral gratuita na TV e rádio. Com o período de campanha curta, partidos e candidatos devem aproveitar do espaço eleitoral gratuito para dialogar com os eleitores e apresentar suas propostas. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Rodrigo Viana, jornalista e apresentador do programa Tempero da Notícia, exibido aqui na TVT e também no Brasil de Fato. Olá, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bom, Cosmo? Tudo bom, Ana? É um prazer também estar aqui conversando com vocês e com o público, né, que está aqui aguardando aqui as nossas análises, né, a nossa observação desta semana, mais uma semana importantíssima no Brasil. Verdade. Rodrigo, vamos começar aí com essa série de entrevistas dos candidatos ao Jornal Nacional, muito repercutidas ao longo da semana e se gerou uma expectativa muito grande. Eu queria te ouvir, especificamente no começo desse nosso bate-papo, sobre essa série de entrevistas e a ida dos candidatos ao principal telejornal da TV aberta do país. Sim, primeiro é reconhecer que a TV aberta ainda tem um papel importante no debate político no país. Eu sei que muita gente olha assim, não, as redes sociais dominam tudo. É uma meia-verdade. É claro que já não temos mais a Globo de 1989, né? Os mais velhos vão lembrar daquela campanha Lula contra Collor, que tudo praticamente se decidiu ali na Globo. A Globo manipulou a edição do debate Collor contra Lula e com isso elegeu Collor. Agora isso é muito mais, tem vários matizes, né? A Globo e a TV aberta não tem mais tanto poder, mas ainda tem. Ainda falam com muita gente. Aliás, as pesquisas mostram, quando você pergunta para os eleitores nas pesquisas, né, além de perguntar em quem vão votar, pergunta assim, como é que você se informa sobre política? 40% ainda dizem que é pela televisão aberta. Não é só a Globo, são todas as televisões abertas, né? Aqui nós estamos falando também pela televisão, mas tem um peso. Já foi 80%, agora é 40%. Então, é muito importante. E os candidatos tiveram, então, a oportunidade de dialogar na televisão aberta para fora das chamadas bolhas, né? Que nas redes sociais, o Bolsonaro, Ciro, Lula, Simone Tebet, né, que são os principais candidatos, especialmente Lula e Bolsonaro, falam muito com os seus próprios apoiadores. Na TV aberta, não. Você pega, principalmente, eleitores de até 2 salários mínimos se informam pela TV aberta, então é o sujeito que está esperando ali para ver a novela, a dona de casa, o pessoal está acabando de preparar o jantar, ou já jantou, está ali colocando as crianças para dormir, e deixa a televisão ligada e assiste. Então, é um eleitor que não está assim tão vinculado com o debate político, muitas vezes. Essa é a importância. Minha avaliação, quem melhor usou essa tribuna entre todos os candidatos foi o Lula, por ser mais bem preparado e por ter tido uma postura mais de acordo com isso que nós estamos falando. O Bolsonaro foi muito agressivo, bateu de frente o tempo todo com os entrevistados. O Bolsonaro usou o Jornal Nacional, que é uma tribuna que fala para fora, como se estivesse nas lives dele, falando com os apoiadores bolsonaristas dele. O mesmo estilo, a mesma coisa. Aliás, algo que chamou a atenção, né? Ana, você pode falar muito melhor do que eu e o Cosmo sobre isso.
tratou mal a única mulher que estava ali, que é a Renata. Então, é muito evidente isso. Com o Bonner, ele até respondia, mas de um outro jeito. Com a Renata, era atropelando. Quando você vai para o Lula, é outra maneira de tratar. E o Lula é um homem também, formado na escola antiga, no jeito antigo, mas é um sujeito que tem mais sensibilidade e não está fazendo nada mais do que a obrigação de tratar bem um homem ou uma mulher que está ali entrevistando. Mas então o Bolsonaro teve essa postura arrogante, agressiva e, na minha avaliação, não conseguiu falar para fora. O Ciro poderia ter sido melhor. O Ciro conseguiu manter a calma, que é algo difícil para ele, mas eu acho que falou de maneira muito complicada. Sabe? O Ciro me parece aquele menino que vai para frente na hora que o professor chama ali e quer mostrar que estudou tudo. Então ele acaba falando tão complicado que até o professor fala, mas isso aí, você está entendendo o que você está falando? Parece até uma coisa meio decorada. Assim. E o Lula, eu estou fazendo aqui uma avaliação bem, sem entrar tanto no conteúdo, mas assim daquela observação geral. Já o Lula, eu acho que ele conseguiu furar a bolha, conseguiu falar para fora dos apoiadores tradicionais, que ele já tem, que são muitos, 40%, 45% de apoio tem o Lula nas pesquisas. Ele conseguiu falar de temas que são importantes que ele trate. A questão da corrupção foi o primeiro tema trazido pelo Bonner. Aliás, uma observação, o Bonner abre a entrevista dizendo assim, ex-presidente Lula, o candidato, temos aqui que reconhecer que o senhor não deve nada à justiça. Ali, o Bonner fez uma sinalização, é quase como um pedido de desculpas da Globo por tudo que a Globo fez contra o Lula ao longo da Lava Jato. E o Lula aproveitou para falar da questão da corrupção, mostrou que os governos dele e de Dilma não interferiram na polícia, não interferiram na Procuradoria-Geral da República, ao contrário do que faz o Bolsonaro. E deixaram que as coisas acontecessem como devem ser, as investigações acontecessem. Em alguns momentos eu até acho, agora sou eu falando, não o Lula, que o PT, Lula e Dilma fizeram um pouco esse debate lá que deveria ter sido feito. Mas, de qualquer maneira, o Lula apresentou isso. Olha, nos meus governos não houve tentativa de controlar a polícia, a investigação. O Bolsonaro não. O Bolsonaro põe sigilo, interfere na polícia, interfere na procuradoria. Então, o Lula falou sobre isso, falou sobre economia, falou com o povo mais sofrido que está querendo solução para a fome e para o desemprego, fez um discurso de conciliação, diz que o país precisa de estabilidade, credibilidade, que é isso que ele e Alckmin juntos, o Lula também falou disso, nós fomos adversários, mas hoje nós temos um antagonista muito mais perigoso, que é a extrema-direita fascista, e por isso estamos juntos. Eu faço essa avaliação, eu tenho a impressão que o Lula, de todos eles, é que conseguiu falar mais para fora, e as pesquisas mostram isso, os levantamentos, o Lula é que teve mais interações na internet, 15 milhões de interações, segundo o levantamento feito pelo Instituto Quest. O Lula teve 15, o Bolsonaro 9. Então, o Lula aproveitou muito melhor o JN do que o Bolsonaro. Agora, Rodrigo, gostaria de trazer para a nossa discussão aqui o fato dos empresários, do grupo de empresários que foi denunciado pelo site Metrópole, dizendo que na possibilidade de Lula ganhando as eleições, eram a favor de um golpe, de uma ditadura, enfim, as pessoas acompanharam esse caso. Alexandre de Moraes já tomou providências, vamos dizer assim, a Polícia Federal já fez busca e apreensões sobre esses empresários. Queria que você comentasse esse caso, assim, no fervo da eleição, no início da campanha obrigatória, na televisão e no rádio. Como isso vai conversar com esse processo eleitoral já tão complexo que a gente vive? Acho que você usou uma boa expressão. Seguindo a linha do Lula, na TV a gente tem que falar a linguagem aqui, é o fervo. Nós estamos no fervo, estamos na boca da fervura eleitoral. Bom, importante, o site Metrópolis trouxe uma série de reportagens, para quem não acompanhou, mostrando que tem um grupo de empresários, e não é dono de botequim na esquina, com todo respeito aos donos de botequim. É empresário de muito dinheiro, gente. Eles se reúnem num grupo de empresários bolsonaristas, todos eles, e tramam golpe de Estado. Isso é crime. As pessoas acham que crime é só tramar assalto a banco? Ou roubo de carro? Eu fico imaginando se a polícia encontrasse um grupo de WhatsApp de bandido, bandido aí, enfim, de organizações criminosas,
tramando assim, vamos assaltar o Banco Central? Né? Eu acho que não. Será que dá para... Não, dá, vamos assaltar o Banco Central, acho que é importante. Então, usaria isso como prova ou não para prender? Ou esperaria eles roubarem primeiro para depois prender? Não, prenderia antes. A diferença é que esses empresários estavam tramando não um assalto ao Banco Central, mas um assalto à democracia. É crime. É crime. E aí você tem empresários, o tal do velho da Havan, né, que é o Luciano Hang, dono de uma grande empresa, dono de shopping centers no Rio de Janeiro, dono de uma marca de roupa de surf, dono de uma marca de restaurantes, que tem uma rede aí pelo Brasil, inclusive caro pra caramba, e eu não acho tão bom aquele restaurante, mas tudo bem. E uma grande construtora, uma das maiores construtoras do país. Essa turma se reunia ali e falava, se o Lula ganhar tem que ter golpe. Não, não pode ter. Eu prefiro uma ditadura. Isso tudo estava nas mensagens. Bom, o Alexandre de Moraes tem já uma investigação acontecendo no Supremo sobre as tentativas de atacar o sistema democrático no Brasil. E então essas conversas foram incorporadas a essa investigação que já está lá. E o Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão. Uma coisa importante, viu, Ana e Cosme, todas e todos que nos acompanham, foram apreendidos celulares e no celular do Meyer Nigri, que é o dono dessa construtora, é um dos 8 empresários investigados nesse caso, encontraram conversa, sabe com quem? Com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Isso é muito grave. O Augusto Aras deveria ser, né, o Procurador da República, não é... Porque as pessoas falam, Ministério Público, Procurador, acham que ele é funcionário do governo. Não! Ministério Público, pela Constituição, é um poder independente que tem justamente o papel de fiscalizar. Aliás, na época do Lula e da Dilma, funcionou assim. Fiscalizava e iam para cima, inclusive, do governo. Em alguns casos até abusaram desse direito. Mas com o Augusto Aras é o contrário, ele é um subalterno, ele em vez de fazer investigação e fiscalização, ele trabalha como um subalterno do bolsonarismo. E aí aparece o Augusto Aras em conversa com um desses empresários golpistas. Bom, a gente tem que ter cuidado, ninguém viu ainda o que eles tratavam exatamente nas conversas. Pode ser que o Augusto Aras só escreveu para dizer como vai sua esposa, seus filhos, tudo bem. Aí nesse caso... é um pouco estranho, porque é um procurador amigo de um empresário golpista e bolsonarista, mas não haveria propriamente um crime. Mas vamos aguardar. É algo muito grave e nós temos que seguir apurando. Eu já vi assim a imprensa criticando o Alexandre de Moraes, a imprensa tradicional. Ah, ele fez essa busca e apreensão, é um abuso contra os empresários. Coitadinho, né? Se fosse, como eu repito, um bando de gente tramando um assalto a banco, alguém ia estar... Poxa, não pode. Liberdade de expressão. Tem direito de tramar um assalto a banco. Não fizeram um assalto ainda, estão só tramando. O que tem? É um assalto à Constituição e à democracia. É crime. Então, a gente tem que ficar de olho realmente nesse caso. Rodrigo, para finalizar, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te ouvir sobre a campanha eleitoral gratuita que começou esta semana. Queria te ouvir sobre o papel, especificamente, quem vai se aproveitar melhor ou não, e a importância da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, Rodrigo. Existe um debate acontecendo nos setores aí mais da comunicação, mas no povo em geral, né? Mas o pessoal de comunicação debate muito isso. A campanha de 2018 foi diferente de todas as outras, né? Porque o Bolsonaro, vocês se lembram, no primeiro turno, quase que não tinha tempo na televisão. Ele tinha quanto? Tinha 20 segundos, 30 segundos, né? Então... E mesmo assim ele conseguiu ir ao segundo turno. E aí no segundo turno, sim, ele igualou o tempo com o Haddad. Porque é assim, né? No primeiro turno é proporcional ao tamanho do seu partido. E no segundo turno, se ficam só 2, aí é igual. Naquela campanha, o Bolsonaro conseguiu ir ao segundo turno, mesmo sem ter tempo na televisão, porque houve um evento excepcional. A história da facada. Ele se transforma numa... Ele tinha, vamos lembrar, hein? Ele tinha 17% dos votos ali naquela altura. E o Lula, enquanto pôde ser candidato, estava com 35%. Depois, quando entra o Haddad vai subindo. Mas o Bolsonaro explode mesmo em intenções de voto depois do episódio da facada meio estranha lá de Juiz de Fora. Inclusive, gente, falamos do Meyer Nigri. O Bolsonaro leva a facada em Juiz de Fora, vai para a Santa Casa. E vocês lembram? O pessoal queria mandar um avião do Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital chique de São Paulo, um hospital particular.
o Bolsonaro ia pegar o avião. Na última hora entra a comunidade judaica, uma parte, né, da comunidade de São Paulo. Não, no Sírio-Libanês não, vai para o Albert Einstein. E dizem que o Meir Nigri, que tem ascendência judaica, teve um papel fundamental nisso. Por que ele quis levar para o Einstein e não para o Sírio-Libanês, né? Essa é só uma das dúvidas que ficou em relação a essa facada. Mas, só para retomar, então, voltando para o assunto que vocês perguntaram, o que acontece é, naquela eleição, como o Bolsonaro não tinha tempo de televisão e mesmo assim foi muito bem, aliás, ele, depois de levar a facada, passou a fazer horário eleitoral gratuito nos programas policiais, no da Atena, em outros, dando entrevista dentro do hospital, então ele fez um horário eleitoral gratuito paralelo, né? Muita gente diz, então, tá vendo? Horário na TV não interessa mais nada e no rádio. Eu acho que não é bem assim, acho que ali foi uma eleição excepcional, tanto é que o Bolsonaro se preocupou em fazer uma aliança grande de partidos de direita para ter tempo de televisão dessa vez. Então, dessa vez, eu acho que a campanha vai seguir o rumo um pouco mais tradicional, vai ser uma composição entre rádio e TV e as redes sociais, sendo que no rádio e na TV o que conta mais não é aquele horário com horário marcado, vamos dizer que é, né, ali aqueles 12 minutos, que muita gente até desliga ou baixa o som, mas são aqueles comerciais que entram no meio, 30 segundos que entram no meio da programação. Esses é que pegam mesmo o público. E eles são feitos numa linguagem parecida com os vídeos da internet. Então, esses mais curtos, no rádio e na televisão, é que eu acho que vão pegar. É aí que vai ter influência. Depende, né, das campanhas. Começou agora, vamos ver qual campanha vai conseguir pegar mais e aproveitar. Sem dúvida, vai ter um papel ao lado das redes sociais, a TV e o rádio, que começam agora. Exatamente. Começou agora, nessa última sexta-feira, então vamos ver os desdobramentos e como tudo isso vai seguir. Conversamos com o Rodrigo Viana, que é jornalista e apresentador do programa Tempero da Notícia, exibido aqui na TVT e também no Brasil de Fato. Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Queria agradecer demais a você, a Ana, ao Cosmo e a todas e todos que nos acompanharam. Até uma próxima oportunidade. Sigam também, né, nos acompanhando aí no Tempero da Notícia aqui na TVT. Um abraço para todo mundo e que a gente tenha uma boa campanha eleitoral aí, que o Brasil consiga superar essa fase difícil. Verdade. Exatamente. Abraço. Abraço. Os metalúrgicos do estado de São Paulo estão em campanha salarial. A Federação Estadual dos Metalúrgicos, da CUT, que é a FEMCUT, se reuniu nesta semana com dirigentes dos 3 sindicatos filiados que negociam a campanha salarial de maneira conjunta. Para repercutir as campanhas salariais dos metalúrgicos e analisar o atual cenário de negociações entre patrão e trabalhador, nós conversamos agora com Eric Silva, que é da direção do Sindimetal São Carlos. Oi, Eric, tudo bem com você? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Bom também, obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui sobre a campanha que realmente está pegando fogo. Maravilha. Érica, a gente falou no começo do programa hoje também sobre a campanha salarial dos bancários, que é a campanha unificada em nível nacional. A gente sabe que a campanha salarial dos metalúrgicos aqui no estado de São Paulo, ela tem uma especificidade, que ela trabalha por temas especificamente. Queria que você falasse para a gente como é que está, em que pé que está a campanha salarial dos metalúrgicos aqui no estado de São Paulo. Pois é, os bancários têm uma vantagem que eles negociam uma convenção nacional, né? Então um acordo coletivo nacional, isso inclusive para os metalúrgicos é o norte, mas você tem um grande fracionamento da produção metalúrgica no estado de São Paulo e no Brasil, e aí nós negociamos com 9 bancadas patronais, né? A maior parte dos sindicatos patronais internos dentro da Fiesp, organizados e articulados pela Fiesp, uma negociação que é a Fiesp realmente que toca. Aliás, não toca, né? Porque eles, nesse ano, não estão conseguindo fazer nem a negociação, nem as reuniões de negociação, mas realmente é uma negociação pulverizada, que isso, para nós unificados, nós metalúrgicos da CUT unificados, mas os patrões não, os patrões têm uma grande divisão e isso exige da gente uma negociação em várias frentes. Até agora a gente fez uma rodada de negociação, pelo menos, com todas as bancadas patronais. Alguns deles propuseram parcelamento do valor da inflação, do INPC, do indicador INPC, que já é um problemaço, né? E houve bancada patronal que, inclusive, propôs retirada de direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras, por exemplo, a garantia de emprego à trabalhadora ou trabalhador que tem uma doença do trabalho ou sofreu um acidente do trabalho, né? Então, realmente a nossa campanha salarial nesse ano, com muitas dificuldades. A principal delas, no meu modo de ver, a essa altura,
é essa distorção do índice que nós estamos acostumados a trabalhar, que é o INPC, e que teve aí uma tentativa eleitoreira do governo federal, né, de reduzir a inflação via preço dos combustíveis, que não teve impacto do ponto de vista do voto, mas certamente tem impacto no índice da inflação e está complicando a nossa negociação. Então, o grande foco nesse ano é a construção do aumento real, porque a perda de poder de compra do trabalhador está muito sensível. A gente tem ouvido muito isso na porta das fábricas. Os trabalhadores têm muita dificuldade de manter a sua vida, principalmente no item alimentação. Como o Cosmo colocou e você bem falou, essa negociação, essa campanha salarial é estadual. A gente tem um estado muito múltiplo e com vários polos diferentes, né, de industrialização, né? Região do ABC é um tipo de industrialização, Sorocaba, Matão. Há alguma distinção nessas negociações dependendo dessa regionalidade? Como tem sido essas negociações, se há diferenças? A regionalidade não é tão determinante do ponto de vista da negociação, mas sim o setor patronal. Você tem o setor do aço, por exemplo, que está propondo os maiores absurdos, está bombando as exportações, né? E aí o que pega a regionalização do ponto de vista da mobilização, porque nossa perspectiva é de mais de 30% de todo o setor do aço está concentrado ali no Vale do Paraíba. Então, aí sim, essa regionalização é importante do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores, como essa semana nós já tivemos lá na Porta da Gerdau, em Pindamonhangaba, fazendo um protesto de 2 horas, que foi muito importante, até para dar o recado para esses patrões que estão com essas ideias de alteração de cláusulas, que são para nós cláusulas pétreas das nossas convenções. Mas a regionalização, ela impacta do ponto de vista da mobilização. O que impacta mais na diferença são as condições econômicas e de produção de cada setor industrial, realmente. O setor do aço está muito bem, algum outro setor pode não estar tão bem, mas de verdade os setores do ramo metalúrgico estão quase todos bem aquecidos nesse ano, apesar da grande dificuldade do desemprego alto no Brasil. Mas os setores ligados ao agronegócio, ele impacta quase toda a nossa cadeia de produção, porque o setor de máquinas, né, que fornece equipamento para o agronegócio, está muito aquecido. No ponto dessa especificidade, dessas diferenças, numa região ou outra numa produção, ABC Paulista, automotores, outra região, aço, peças, maquinário, enfim. Como é que lidar essa questão para os metalúrgicos do Estado de São Paulo, da FENCUT, da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, com um ponto que vem sendo tratado há mais de um ano, que é essa falta de política industrial do Brasil e a falta de componentes que vem afetando a cadeia produtiva, que isso pode levar, inclusive, à demissão de trabalhadores. Como é que trabalha essa questão no Estado de São Paulo, em nível de Brasil? Mas já que a gente está falando no Estado de São Paulo, da campanha de vocês aqui no Estado, como é que é essa questão de política, essa negociação e os tratos do sindicato, da categoria, com os órgãos públicos, por exemplo, o governo do Estado? Pois é. Bom, primeiro, quando eu falo de o setor estar aquecido, eles estão ganhando muito dinheiro, Cosmo. Estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque eles direcionam quase tudo para exportação, né? Os focos, por exemplo, o setor de autopeças, mesmo com o problema do abastecimento, como você está dizendo, eles viraram muito para exportação, né? Com o dólar no patamar que está, eles exportam autopeças e também para reposição, né? Para manutenção. Quando você vende uma autopeça, vende uma peça de carro para uma loja de autopeças, você ganha muito mais dinheiro do que se vender para a montadora. Então, os setores vão dando um jeito de se virar e não querem pagar o que é importante para a gente, que é o aumento real nesse ano. Então, nós vamos ter que mobilizar, e estamos muito mobilizados para construir as convenções coletivas com aumento real nesse ano, que está aqui com essa inflação tão alta e corroendo o poder de compra e a qualidade de vida da trabalhadora do trabalhador. Mas a nacionalização de componentes é parte da nossa pauta, né? Nós viemos falando a respeito disso há muito tempo e os patrões não nos ouvem, né? Pensar num país que podia ter produção de semicondutor no Brasil e essa ideia foi abortada, né, descontinuada, implodida pelo governo de 2016 para frente, depois do golpe na presidenta Dilma, é um absurdo. Pensa com a crise de semicondutores que nós temos global.
Se no Produzir Brasil nós tivermos a fábrica que foi iniciada a proposta lá atrás, ainda no governo Lula, nós teríamos alguma capacidade de suprir essa indústria que tem tanto problema de abastecimento. Esse problema de abastecimento dos semicondutores gerou outros vários problemas. Hoje, às vezes, uma montadora está faltando pneu, outra falta para-choque. Você tem uma desestruturação da cadeia de suprimentos para o setor automotivo. Mas a indústria, de um jeito ou de outro, tentam se resolver. Outra cadeia que sofre com o problema da falta de componentes importados, de novo na nossa pauta de nacionalização, é a indústria que faz equipamento eletrônico. Por exemplo, em São Carlos tem uma indústria forte que fabrica equipamento para cirurgia oftalmológica, para tratamento dentário, para ambulatórios de oftalmologia, de odontologia e tal. Eles sofrem com esse abastecimento porque voltaram para o mercado internacional, para a globalização de componentes, quando a gente tinha a possibilidade de produzir localmente, que é pauta nossa desde sempre. Então, agora, nesse momento, o nosso dedo sempre aponta para as propostas de nacionalização que estavam sempre presentes, para a nossa bandeira. Nós chegamos a fazer protestos nacionais pela industrialização no Brasil, e aí você tem o governo do Estado de São Paulo totalmente ausente dessa discussão. Pelo contrário, o governo do Estado de São Paulo, que deve bilhões de ICMS, de retorno do ICMS para as empresas que exportam e não paga, é uma luta para conseguir a restituição desses valores, e o governo federal é um absurdo, né? Você não tem política industrial nenhuma, pelo contrário, você tem incentivos ao carro elétrico que não produz um parafuso no Brasil, que não é o problema ambiental do Brasil, não é o carro nas grandes cidades, e sim a mudança do modelo de uso da terra e a produção agropecuária, que dá mais de 60% de toda a emissão de gás de estufa, mudando um pouco a pauta falando da questão ambiental, mas quando o governo federal facilita a entrada de carro importado sem taxação, quando o governo do estado de São Paulo reduz o IPVA para os carros híbridos ou elétricos, que não tem a menor necessidade, não tem a menor preocupação, né? O peso desses carros nos municípios, ou dos ônibus, que foi liberada a importação de 3 mil ônibus sem pagamento de taxa de importação, além de destruir a nossa indústria, não tem nenhum apelo real do ponto de vista ambiental. Então, são duas questões fundamentais realmente a se atacar e que o trabalhador tem que olhar no dia 2 de outubro. Né? Qual é que é a preocupação com a indústria no estado de São Paulo, que o atual governo não tem nenhuma, e o governo federal que bombardeia as nossas indústrias, liberando importação sem taxas, atrapalhando a nossa indústria de encarroçamento de ônibus. Os sindicatos que negociam com a gente reportam o tempo todo as empresas no sul do país, também no estado de São Paulo, que encarroçam ônibus, falam de liberação de 3 mil ônibus elétricos sem imposto. Olha a quantidade de emprego que nós estamos eliminando no Brasil, com capacidade de produção local, porque hoje nós temos capacidade de produção de ônibus elétrico, por exemplo, nós já temos modelo desenvolvido tanto na indústria de chassis, né, principalmente no ABC, como nas empresas que encarroçam, que são empresas nacionais, que estão no sul, mas no estado de São Paulo também, com esses boicotes sistemáticos do governo do estado e do governo federal. Uhum. Éric, eu ia lhe perguntar exatamente sobre esse aspecto. Uma campanha salarial de uma categoria metalúrgica, mas estamos no momento de eleições e temos aí nas nossas mãos, cidadãos e cidadãs, um momento específico para lidar com a política orgânica, né? Parlamentos, executivo. Nesse momento é o momento onde a gente pode fazer escolhas, né? E pode realmente participar. Eu queria te perguntar, na verdade, como que a campanha salarial dialoga com essa realidade do Brasil, essa realidade onde você bem colocou sobre o desemprego, sobre a fome, sobre a imensa desigualdade social, principalmente no estado de São Paulo, um estado com orçamento bilionário, né? Mais de 300 bilhões de orçamento para esse estado. Como que a campanha salarial dessa categoria tão importante para a economia nacional dialoga com essas questões sociais e políticas? As campanhas salariais sempre injetam muito dinheiro na economia. Né? Nós temos cálculos também que passa de bilhão o impacto das campanhas salariais na economia do estado de São Paulo. Você, num momento como esse, que a sensação do trabalhador aqui, a sensação não, a realidade, né? Essa sensação que a gente consegue ler nas portas das fábricas. Os trabalhadores sequer conseguem fazer isso é uma coisa muito emblemática, né?
trabalhador sequer consegue fazer uma compra, sabe aquela compra do mês que você vai no mercado e consegue abastecer e ficar sossegadinho ali, aquele mês? Pelo menos tem aquelas coisas básicas, né? Tem lá a farinha, o arroz, o feijão, o óleo. Ninguém consegue mais fazer isso. Então, essa é a tônica, né, que você ouve na porta das fábricas quando vai fazer uma assembleia. Essa coisa do combustível, não consigo mais abastecer no carro, isso já ficou para trás. O trabalhador que tem carro já esquece, agora ele já tirou isso da forma dele viver. Então, discutir a campanha salarial com esse contexto, se tem um lado do sofrimento do trabalhador, né, do sofrimento das famílias brasileiras que estão impactadas por essa perda de capacidade de compra, perda de qualidade de vida das famílias, deixando de comprar coisas básicas. O trabalhador não está deixando de andar de carro no fim de semana, isso já ficou para trás. O trabalhador está deixando de comer mistura, né? O trabalhador comia carne de vaca 2, 3 vezes por semana, não come mais, está comendo frango e porco. Quem comia frango e porco não está comendo frango e porco, está comendo ovo. Quem comia ovo está comendo sem mistura, né? Então, essa é a sensação do trabalhador na fábrica. Se por um lado tem esse sofrimento, do outro lado tem uma grande mobilização, né? E as pessoas estão ávidas por resolver rápido, e porque estão sofrendo, né? Por não aceitar e rechaçar qualquer ideia de parcelamento como a ideia dos patrões. Já estou contextualizando até com a nossa negociação, né? E sim olhando para o que é necessário fazer para garantir o aumento real. Que o aumento real nada mais é do que atualizar o que nós estamos falando de inflação, contém a inflação no estado de São Paulo. Porque o nosso indicador INPC deve estar em torno de 9, fechando agora o mês de agosto, acrescentando o mês de agosto. Só que a inflação no estado de São Paulo, o INPC nacional é o nosso indicador, não vamos mudar isso. Nós vamos mudar para o aumento real, porque, por exemplo, a inflação no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, foi mais do que 10, será mais do que 10. A inflação no estado de São Paulo é maior do que a inflação nacional. E isso não é agora, isso você tem tido historicamente. A cesta básica no estado de São Paulo é mais cara. E aí, quando você vai para os salários dos metalúrgicos, se há 5 anos atrás a gente comprava 7, 8 cestas básicas com os nossos pisos, né? Hoje nós estamos comprando 5. Né? E nós estamos fazendo uma medida literal, objetiva, que é a capacidade do trabalhador e suas famílias se alimentarem. Então, esse contexto todo gera um caldo de sofrimento, de carestia, que a gente não falava disso há muito tempo, mas, por outro lado, leva a um potencial de mobilização que já está acontecendo na fábrica que a gente está vendo. E aí, nossa database, não acredito que nós vamos conseguir resolver a campanha salarial até o 2 de outubro. Né? Então, todo esse clima de eleição, ele se mistura. Né? Não dá para você falar de tudo isso sem relacionar que a carestia que o trabalhador, a trabalhadora está vivendo nesse momento, está acontecendo, ele é resultado das políticas de governo. Né? Isso, ele é resultado das políticas que priorizam o mercado, né? Seja o mercado da soja, para a gente só falar de um produto, o óleo de soja que triplicou de preço, permitindo que um grande produtor de soja, que o mercado para a produção de soja no Brasil, seja escoado para fora do Brasil e aqui a gente pague mais de R$10 de uma garrafa de óleo que custava 3, 4 um ano e pouco atrás. Então, não dá para descontextualizar. O trabalhador pergunta, o trabalhador sabe. Né? As coisas vão acontecer conjuntamente, nós vamos falar da luta para conseguir o reajuste, nós vamos falar da luta para ter um governo que se preocupe com o povo brasileiro, que se preocupe com as necessidades básicas do nosso povo e não só de um mercado de exportação que pode deixar meia dúzia de produtores de soja mais milionários do que eles já são, em detrimento da qualidade de vida do nosso país. Então, conversamos com Eric Silva, da direção do Sindimetal de São Carlos. Eric, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigado. Abraço. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Em tempos de fake news, desinformações, redes sociais das mais diversas possíveis e disputas de narrativas, qual o papel da comunicação, principalmente agora, em período eleitoral? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Edinho Silva, que é prefeito da cidade de Araraquara, no interior paulista. Olá, prefeito, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Prazer é meu, Cosmo. Grande abraço também a você, Ana, e a todo o público que nos acompanha. Maravilha. Prefeito, a gente está falando dos desafios da comunicação em tempos tão complicados que a gente está vivendo.
E nesse assunto, o senhor travou uma disputa de narrativas aí em Araraquara, no período da pandemia, né, dos antivacinas, os que não defendiam lockdown para proteger a população, e o senhor cravou e levou essa discussão. Qual a importância de trabalhar essa comunicação nos tempos tão complicados que a gente vive atualmente, prefeito? Olha, Cosmo, eu digo que o advento da internet ele é muito importante, certamente é a grande descoberta e efetivação dessa descoberta no século XXI, que a internet propicia que você democratize a comunicação. Isso para o bem como para o mal. Para o bem, porque hoje qualquer cidadão pode ser um produtor de conteúdo, para o mal, porque muitas vezes esse conteúdo, essa possibilidade de produção de conteúdo, é utilizado para incentivar a mentira, para propagar a mentira, o ataque, a edição de vídeos, né, manipulando conteúdos. Né? Então, é um momento difícil, onde eu penso que a legislação tem que aprimorar cada vez mais para penalizar, né, a construção das fake news, a disseminação das fake news. E eu penso que a sociedade também tem que aumentar a sua capacidade, né, de filtragem, né, de senso crítico, para que possa rebater também essas fake news e essas montagens que, infelizmente, são feitas hoje com muita frequência, principalmente agora nós estamos vivendo um período eleitoral. Eu fui vítima disso na época da pandemia, agora nós estamos vendo o período eleitoral, infelizmente, uma avalanche de fake news que são criadas, né, para fazer embate político de forma desonesta. Com a desinformação, com a fake news, eu acredito que quem perde é a democracia, quem perde é a população, quem perde é o processo de direito no nosso país, né? Você falou de que a sociedade precisa se precaver dessas fake news, dessas montagens. Quais seriam ferramentas que você acredita que são efetivas ou atitudes? Que forma essa população, na prática, pode se precaver e combater essa desinformação, essa fake news? Olha, Ana, primeiro as pessoas checando, né? Quando tem uma montagem, uma manipulação, acho que a sociedade tem que aprender a fazer checagem. Individualmente as pessoas têm que checar. Eu vou dar um exemplo para você. Né? No último sábado, no Vale do Agabaú, teve lá um comício, né, onde o presidente Lula participou. Nós vimos quase que online, enquanto o presidente Lula falava, as suas falas sendo recortadas e manipuladas, ou seja, para que o conteúdo fosse distorcido. Nós vimos o presidente Lula no Jornal Nacional dando uma entrevista na Rede Globo. Nós vimos quase que online também falas do presidente Lula sendo recortadas e bombardeadas, muitas vezes, inclusive, são bombardeadas, são disseminadas de forma eletronicamente, com os famosos robôs. Enfim, nós temos como impedir isso? Tem. A legislação brasileira tem que ter rigor. Né? Ela precisa aumentar o seu rigor para impedir que isso aconteça. Mas, claro, se acontecer, no caso de uma campanha eleitoral, até a campanha do presidente Lula, como esses exemplos que eu dei, entrar na justiça, acionar o TSE para retirar esses vídeos vão continuar sendo propagados. Então, o que é que te garante que a mentira não prevaleça? É o cidadão, com senso crítico, ele desconfiar, quando ele desconfiar de uma fake news, ele fazer busca, ele ir para a internet, usar a internet de forma positiva, fazer busca, saber se o conteúdo é aquele mesmo, se é aquilo que foi dito, se não existe manipulação. Então, a legislação tem que aprimorar, né, mas, certamente, o maior fiscal contra a fake news é o indivíduo consciente, né, que ele tem que aumentar o seu senso crítico e sempre desconfiar daquilo que pode parecer estranho. E não reproduzir. Eu recebi um vídeo, eu não sei se ele retrata a verdade ou não, e já passa para frente. Não. Se você tem dúvida, faz uma busca,
né? Hoje as plataformas também elas têm mecanismo de receber denúncia. Se um vídeo for manipulado, faz a denúncia para a plataforma. Aciona a plataforma para que ela própria possa retirar esse vídeo de circulação. Prefeito, você tem uma experiência aí na Prefeitura de Araraquara, foi vítima de fake news, mas também você combateu, né, com informação adequada, correta e com todos os mecanismos. Eu sei que você também participa da coordenação de comunicação da campanha do presidente Lula à presidência da República. Em proporções distintas, como é que é isso pensando em nível de Brasil? E mais, temos aí mídias sociais, internet, que a informação ela se transforma e ela uma velocidade muito rápida. E a comunicação analógica, prefeito, como que funciona? Funciona ainda, não funciona? Queria te ouvir sobre essa questão. Olha, Cosmo, eu sou daqueles que acredita que a informação, né, a comunicação analógica continua tendo muito peso, continua tendo muita importância. Claro que hoje as mídias, as redes sociais, elas também assumem um protagonismo importante na política de comunicação. Mas eu não penso que, por exemplo, a rádio ou a TV vai perder o seu protagonismo, vamos pegar o caso da campanha eleitoral, só porque nós temos as redes sociais hoje com muita força. Não, eu sou daqueles que acredita que a TV, por exemplo, na campanha eleitoral, ela vai pautar o tom da campanha, inclusive as redes sociais. Então, as redes sociais vão ter importância, já estão tendo, mas não significa que rádio e televisão vai perder o seu protagonismo, em hipótese alguma. O que eu pondero é que a rádio e a TV são instrumentos, até porque a TV e o rádio são concessões do Estado brasileiro, então a legislação é muito mais dura. As redes sociais é algo novo, por mais que tenha legislação, essa legislação ainda é muito frágil, ela é uma relação individual, é quase um indivíduo com um indivíduo, aquilo que você posta, um canal que você cria, um perfil que você tem, é quase que uma relação individualizada. O que eu penso, que nós temos que estar extremamente atentos nas redes sociais, é com fake news e com os robôs. E isso, por mais que eu tenha dito agora há pouco, a legislação tenha que avançar, tenha que aprimorar, o principal fiscal tem que ser o indivíduo. Eu dei o exemplo do comício do presidente Lula no Vale do Agabaú. Todo mundo sabe que o presidente Lula, como presidente da República, ele instituiu várias políticas públicas em defesa das mulheres. Aí recortaram uma fala dele de combate à violência contra a mulher, recortaram de forma como ele estivesse incentivando a violência contra a mulher. Nós vimos no Jornal Nacional o presidente Lula falando da preservação ambiental, que o agronegócio não precisa agredir o meio ambiente, não precisa destruir as nossas florestas, os nossos rios, os nossos recursos naturais, para que se desenvolva. Aí recortam lá um pedaço da fala dele, manipulam como se ele estivesse atacando o agronegócio. Não, o presidente Lula do Jornal Nacional, quem assistiu, foi lá, defendeu o agronegócio que respeita o meio ambiente, o agronegócio que se preocupa com o meio ambiente, reconheceu o papel do agronegócio na geração de riqueza para o Brasil, enfim, mas criticou aquele agronegócio que quer invadir as nossas florestas, não respeita a legislação, agride as nossas matas ciliares, as nossas áreas de mananciais. Não, isso ele criticou, é verdade, mas ele reconheceu o papel do agronegócio. O que fizeram? Recortaram, tiraram de contexto uma fala dele como se ele estivesse atacando o agronegócio. Ele, inclusive, o presidente Lula, que é o Jornal Nacional, disse que o que ele não concorda é com essa política de incentivo às armas, de incentivo que as pessoas andem com revólver na cintura, que as pessoas façam justiça pelas suas próprias mãos. Esse é um Brasil que nós não queremos, é a verdade. Então, essa parcela minoritária do agronegócio que quer andar armada, que acha que é a arma na cintura
que vai estabelecer os direitos, que vai estabelecer a preservação da legislação, esse agronegócio, evidente, ele tem que ser criticado. Nós temos que criticar essa política de armas, das pessoas andarem armadas, das pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Esse Brasil nós não queremos, nós queremos um Brasil pacífico. Se tem algum conflito, acione as forças policiais. As pessoas não podem ir lá e resolver conflitos com as suas próprias mãos. Então, o que nós temos que ser contra é a manipulação. Nós temos que ser contra é você tirar uma frase do contexto e manipular essa frase como se ela fosse verdadeira. Então, a legislação tem que aprimorar, eu repito, mas é evidente que o cidadão consciente, se uma frase chegou, se um vídeo chegou e você desconfia daquele vídeo, faz uma busca. Se ele está manipulado, denuncie a plataforma. Olha, se é o Facebook, se é o Instagram, se é o TikTok, se é o Twitter, se é o YouTube, se é o QI, vai lá e denuncia. Olha, tem um vídeo aqui que eu penso que ele é uma fake news. E claro, a plataforma é obrigada a fazer a checagem e, se for fake news, tirar do ar. Prefeito, você está falando dessas consequências negativas das redes sociais, que ela pode disseminar um conteúdo errôneo, mentiroso, manipulado, mas a gente também tem o lado positivo que o senhor também já, no início da nossa conversa, colocou, que é a democratização desse meio de comunicação, de uma comunicação, uma possibilidade de se comunicar com diversos locais e espaços. Agora eu queria te perguntar o seguinte, nós temos essa comunicação nas telas, das redes sociais, e a comunicação do boca a boca, do dia a dia, com a vizinha, com a família, o que isso também pode colaborar nesse processo de combater esse conteúdo que está na tela, esse conteúdo mentiroso, muitas vezes? Olha, Ana, eu penso que a comunicação interpessoal, ela é o centro de tudo, né? A humanidade começou a evoluir com a comunicação interpessoal. Eu vou dar outro exemplo, pegando um pouco esse ambiente eleitoral que nós estamos vivendo, né, para exemplificar. Nós vimos aí, infelizmente, algumas lideranças religiosas, algumas, não é a maioria, dizendo, por exemplo, que o presidente Lula iria fechar igrejas, né? E nós fomos lá, recuperamos, que o presidente Lula foi quem sancionou a lei da liberdade religiosa, foi ele que sancionou a lei para que as igrejas tivessem a liberdade de organização, foi o presidente Lula que reconheceu a Marcha para Jesus, que é um evento importante para a comunidade evangélica, foi ele que fez a lei, que sancionou a lei, enfim, mas nós vimos a comunicação nas redes sociais, como eu disse, uma minoria das lideranças disseminando uma mentira, que o presidente Lula iria fechar a igreja. Nós vimos também a campanha do presidente Lula automaticamente respondendo nas redes sociais, dizendo, não, o presidente Lula foi quem respeitou e sancionou a lei da liberdade de organização das igrejas. Mas o que isso não substitui, Ana? Não substitui, por exemplo, o pastor, que sabe que foi o presidente Lula quem sancionou a lei, né, de reconhecimento da liberdade religiosa, que as igrejas podiam se organizar. Esse pastor, conversando na sua igreja, desmentindo essa fake news, ele tem muito mais peso, ele tem a credibilidade, né, do diálogo interpessoal do que qualquer peça que você faça nas redes sociais. Então, quando, por exemplo, o pastor chega para a comunidade e fala, olha, isso aqui é uma mentira, isso tem muito mais peso do que qualquer peça que a gente possa criar nas redes sociais desmentindo essa fake news. Então, eu penso que nada substitui a comunicação interpessoal. Você conversar com aquela pessoa que confia em você, você conversar com aquela pessoa que você é referência, né? Uma vizinha que é uma liderança na comunidade, né? Uma professora que é uma liderança na sua escola. Essa comunicação é mais forte que qualquer comunicação em redes sociais. Conversou com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Prefeito, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Cora, muito obrigado a toda a nossa audiência.
da Rede Brasil Atual, da nossa querida TVT. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Esta semana, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, fez duras críticas ao comportamento de Jair Bolsonaro em relação ao processo eleitoral brasileiro. Em sua última coletiva à frente da entidade, Bachelet lembrou que Bolsonaro intensificou seus ataques ao judiciário e ao sistema de votos eletrônicos, inclusive quando reuniu embaixadores no mês de julho. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Jamil Chad, jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Olá, Jamil, prazer em falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu caro, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pelo convite, estou à disposição. Maravilha. Jamil, vamos repercutir essa declaração da Michelle Bachelet agora, ela que está saindo, né? Fez uma coletiva de imprensa e trouxe essa declaração repercutindo aí os ataques de Jair Bolsonaro à democracia. Queria que você trouxesse para a gente como é que tudo isso repercutiu aí na Europa, né? Traz os bastidores para a gente, por favor. Com certeza, meu caro. Só para a gente colocar aqui no contexto, a Bachelet assumiu o Alto Comissariado praticamente no momento que Jair Bolsonaro assume a presidência no Brasil. Claro, é uma ex-presidente do Chile, duas vezes presidente, ministra da Defesa, ministra da Saúde, enfim, ela ocupou cargos que ela podia no país dela. Ela saiu com aprovação de 80% no segundo mandato dela, ou seja, alguém que tinha uma credibilidade muito grande. E vem o Escritório de Direitos Humanos da ONU. E logo nisso, se vocês talvez se lembram, em 2019, ela fez um comentário sobre a violência policial no Brasil. E a resposta de Jair Bolsonaro naquele momento foi basicamente lembrar ela que o pai dela foi assassinado pelo Pinochet e ele felicitava o Pinochet. De um mau gosto profundo, né? Vamos combinar aqui. Desde aquele momento, a relação entre o Brasil e o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU ficou muito ruim, muito ruim. Mas ela sempre tratou a situação no Brasil como qualquer outro país do mundo. Então, ela colocava o Brasil nos relatórios, já em outros relatórios o Brasil começa a aparecer, mas ontem foi a última coletiva dela. E aí ela pôde justamente falar mais. Por quê? Porque todas as vezes que ela tocou no assunto de Brasil, a delegação brasileira aqui na ONU, o Itamaraty, ia com muita pressão sobre ela, criticar, pressionar e dizer que ela basicamente não poderia falar aquelas coisas que ela estava fazendo. Agora ela está indo embora, ela está indo embora. Terça-feira, perdão, é o último dia dela no cargo, ela não quer uma reeleição. E ela pôde justamente falar não só o que ela pensa, não é uma coisa do coração, isso é o que eu penso da situação no Brasil, não. É com base nas investigações que foram feitas, com base no trabalho da própria ONU, que muitas vezes fica mantido em sigilo. Por que fica mantido em sigilo? Porque a ONU tem a esperança que vai chamar o pessoal aí lá no Brasil, olha, vamos ter uma conversa séria. Essa violência policial não dá para continuar assim contra os afro-brasileiros, etc. Vamos encontrar um jeito de solucionar? Antes de eu ir para a imprensa e falar mal de vocês, vamos ver se a gente encontra algum jeito de melhorar a situação. Então é isso que ela fez. É isso que a ONU faz nos bastidores. Vai justamente procurar uma forma de melhorar a situação para quem? Não para o governo, para a população. A ONU, o que ela quer é que as coisas melhorem para a população. Esse é o objetivo final. Então, se isso envolve não denunciar a pessoa publicamente, ok, porque o objetivo é salvar vidas. Ok. Agora, a declaração dela é a prova de que nada foi feito do lado brasileiro. É a prova de que ela, de uma certa forma, perdeu a paciência. Olha, eu tentei, eu conversei. Ela recebeu Damares Alves várias vezes aqui em Genebra, várias vezes. Né? Então, e sempre reuniões sigilosas, que a gente não podia saber o que tinha acontecido. Eu não imagino que foi uma reunião para tomar chá. Né? Não, é para falar de crimes que acontecem no Brasil. Mas essas reuniões nunca nunca saiu o que aconteceu ali dentro. E agora ela vem justamente colocar um ponto muito claro de que a situação no Brasil é muito grave em termos de direitos humanos, piorou muito durante Bolsonaro e, no que se refere à eleição, vivemos uma situação extremamente grave. Tão grave que não é comum a ONU falar de uma eleição doméstica num país. Não é comum. E no caso dela,
ela não se limitou. Foram, se eu não me engano, foram mais de 5 minutos de comentários sobre o Brasil, que na ONU, meu caro, é muita coisa. É bastante mesmo, Jamil. E você está colocando essa questão dessa repercussão da Bachelet em relação à nossa eleição aqui no Brasil agora, uma eleição importantíssima para a nossa população, eu diria, uma das eleições mais importantes já nesse processo democrático que a gente se encontra há 30 anos. Eu queria que você pudesse comentar qual tem sido a repercussão dessa campanha e as atitudes de Bolsonaro de questionar o processo eleitoral, enfim, de todas essas formas que ele se coloca diante desse processo nessa mídia internacional, na Europa, Estados Unidos, outras regiões do mundo. Em primeiro lugar, ninguém compra a ideia de que existe fraude na eleição brasileira. Isso não é o discurso, isso não é a preocupação internacional. Esse assunto nem existe no cenário internacional, para vocês terem ideia. Vou dar dois exemplos. A União Europeia já namorou muito o Brasil para que o Brasil convide os delegados europeus para visitar a eleição no Brasil, porque eles querem aprender a como fazer uma eleição num país continental. Né? A Europa ela tenta organizar a eleição, ainda, em alguns locais ainda é bastante complicado, não temos aquela ilusão de que são países ricos e aí está tudo bem. A Europa tenta essa aproximação com o Brasil, porque quer aprender com o sistema eleitoral brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, a OEA, em Washington, né, a Organização dos Estados Americanos, já mandou 2 vezes delegações de observadores, em 2018 e em 2022. Eu convido a todos que quiserem, põe ali no teu buscador preferido na internet, põe OEA, Observadores, Eleição Brasil. E tem 2 relatórios, são grandes, são relatórios profundos, e nenhum deles, em nenhum momento, questiona o resultado da eleição. Nada, em absoluto. Claro, dizendo, olha, isso aqui pode melhorar, a maior participação dos partidos políticos, isso, aquilo, mas é melhorar. Não temos dúvidas sobre o seu sistema eleitoral. Não temos dúvida. O relatório sempre começa, os 2 relatórios, eles começam e terminam congratulando o TSE pela organização da eleição. Então, não existe essa desconfiança. Então, quando o Bolsonaro vem com essa desconfiança, óbvio, há 2 reações. Primeiro, de deboche, lá vem o perdedor querer ganhar no tapetão. Né? Não com essas palavras, porque tapetão acho que eles não entendem, mas vocês entenderam. Né? Querer ganhar fora das regras. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, isso é muito sério. Porque se ele está fazendo isso, a gente sabe do que ele é capaz e do que países com extrema-direita são capazes, perdão, está na hora de ficar de olho. Então, é uma mistura de, sim, derrotado, que agora virá o jogo no tapetão, e, do outro lado, muita preocupação. Um golpe no Brasil, uma ruptura democrática, uma instabilidade política no Brasil, não é uma instabilidade política no Haiti, ou em Belize, ou na Guatemala, e nada contra esses países. Mas esses países têm influência zero, ou talvez baixa, no destino da América Latina, no destino da região. Uma ruptura democrática no Brasil, ela tem um impacto, é um terremoto, basicamente. Vamos lembrar o que aconteceu em 64. 64 inaugurou a era dos golpes na América Latina. A gente tinha perdido o contato com o Jamil, mas a gente já retomou o contato. O Jamil estava falando da era de 64, que remetia àquela coisa de golpes aqui em toda a América. Por favor, completa o raciocínio. O que eu estava dizendo é que o Brasil tem um impacto muito grande na região. Uma ruptura democrática seria um terremoto, e todos se lembram na região, principalmente os políticos mais velhos, de que foi em 64, no Brasil, no golpe de Estado no Brasil em 64, que inaugurou uma era de golpes na América Latina. Então, todos sabem que o que acontece no Brasil pode ser eventualmente repetido, pode ser eventualmente causa de preocupação no resto da América Latina. Portanto,
uma ruptura democrática no Brasil hoje é um assunto internacional de preocupação. Da alta comissária Michelle Bachelet, que está se despedindo do Escritório de Direitos Humanos da ONU, reflete exatamente o que foi o governo Bolsonaro em relação aos direitos humanos, ao respeito à vida, a respeito à questão climática, por exemplo, durante toda essa gestão dele no que diz respeito ao que a Europa pensava da gestão de Bolsonaro aqui no Brasil, né? Exato, e é curioso porque ao longo desses anos eu publiquei muitas matérias, inclusive, com os bastidores de tudo isso, né? Claro, não é um bastidor que eu ouvi de terceiros, são obviamente líderes políticos, pessoas eu diria, de um controle muito grande de poder na Europa, mas que, para manter uma certa relação com o Brasil, não falavam em on. O que é falar em on, para quem não é jornalista? Ou seja, dar uma declaração, mas me pedia, por favor, não coloque meu nome, porque eu não quero que meu país perca, por exemplo, investimentos no Brasil, ou que a gente tenha algum problema diplomático, alguma crise diplomática entre o meu país. Mas é isso que a gente está pensando e é isso que é a realidade, né? De pária, de um país que perdeu seu espaço no mundo, etc, etc. E eu escrevi vários artigos sobre isso ao longo dos últimos 3 anos e meio. E aí é curioso, porque quando eu publicava essas matérias, principalmente a ala bolsonarista vinha dizendo: essas matérias não valem nada, isso aí não é verdade. Se fosse verdade, essas pessoas falavam dando nome e sobrenome. Muito bem, agora essa pessoa deu nome e sobrenome a tudo o que a gente vinha falando, né? Que é um país pária, que é uma situação complicada, que as violações dos direitos humanos aumentaram, que é inaceitável esse discurso do ódio e que a democracia corre risco. Tudo aquilo que a gente vinha falando, que a comunidade internacional vinha falando, ela resolveu, claro, da parte dela, expor, porque ela agora pode, ela vai embora, vai se aposentar. Então agora ela pode, obviamente, abrir esses livros e mostrar o que de fato a comunidade internacional pensa sobre o Brasil. Jamil, nosso tempo está acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta, que esta semana aconteceu um fato aqui no Brasil que chamou muita atenção aqui dentro e fora, que foi a chegada do coração de Dom Pedro ao Brasil, no momento, e aí receber esse coração em Formol e os discursos feitos aqui também vão de encontro que vem se pregando, né, dos discursos antidemocráticos, do respeito, com discursos, quando receberam o coração de Dom Pedro, com discursos fascistas, inclusive. Eu queria saber se está repercutindo a chegada do coração do Pedro no Brasil, se não está repercutindo isso, queria te ouvir sobre essa questão. Tá repercutindo, mas como mais um capítulo do tamanho do ridículo que nós passamos atualmente. Então, as matérias que têm saído nos jornais ingleses, nos jornais franceses, claro, em Portugal bastante também, na Espanha, aqui na Suíça, inclusive sexta-feira, eu dei uma entrevista para uma rádio suíça que me perguntava: é sério mesmo que foi o coração do Pierre Premier, que era o Dom Pedro I para eles, né? Foi a primeira vez que eu ouvi o nome Dom Pedro em francês, achei até curioso, mas o que eu digo é um motivo de ridicularização, mais um. Por quê? Porque é, obviamente, um símbolo nacionalista, patriótico, de usurpação dessa data, e que não significa absolutamente nada. Nada. Trazer o coração ao Brasil serve apenas para um daqueles pilares que você colocou, fascistas: Deus, família e pátria, né? É o pilar pátria. É você criar essa mitologia para tentar justificar esse lema, que é um lema que aqui na Europa a gente sabe da dimensão perigosa que ele representa. Esse lema, aqui na Europa, é associado à morte, a massacres, ao fascismo, à perda de liberdades. Então, você falar uma frase que foi dita quando o coração chegou, aqui é de arrepiar. O pessoal falou: bom, então tá. Né? Agora, de uma certa forma, também Portugal não tinha outra alternativa. Né? Como é que faz? Afinal de contas, são 200 anos, é uma relação entre estados. É complicado para Portugal falar não, mas, ao mesmo tempo, Portugal, infelizmente, chancelou essa opção ultranacionalista
do presidente Bolsonaro. A grande diferença é que, para Portugal, eles acham que eles estão lidando com uma relação entre Estados. Do lado brasileiro, não é uma questão de Estado, é uma questão eleitoral, ultranacionalista, reacionária e tudo mais que vocês quiserem colocar aí de adjetivos. Jamil, a gente tem um minutinho final da entrevista. Eu queria te ouvir sobre a disputa eleitoral agora. Como tem repercutido esses números que a gente tem tido na pesquisa? O que tem chegado até a Europa nesse sentido? A primeira questão e principal delas é a surpresa ainda da Europa com a quantidade de eleitores bolsonaristas que existem no Brasil. Esse é um tema que recorrentemente aparece. Um outro tema, claro, é a capacidade do sistema em aguentar, e aí talvez o principal aspecto, se o sistema eleitoral brasileiro vai aguentar a pressão colocada pelo bolsonarismo, pelo Exército, pelas Forças Armadas, etc. E aí uma grande preocupação se esse processo vai acabar bem. Se acabar bem, com isso eu termino, se acabar bem, no fundo o Brasil vai estar dando um exemplo sobre como é resistir a essa pressão, eu diria, golpista, autoritária. Então, de fato, se o Brasil passar por esse capítulo, se a gente conseguir superar tudo isso, o mundo vai aplaudir. Certo, então conversamos com Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça e colunista do portal UOL. Jamil, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Abraço. Nosso momento cultural de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da artista Brisa de la Cordillera, que é o verdadeiro nome da cantora, pesquisadora, compositora e rapper Brisa Flow. Ela está lançando o seu terceiro álbum, Genequeu, com 13 faixas que misturam rap com várias vertentes da música eletrônica. Vamos acompanhar. Parte do alto, champanhe pro alto, salve Anés no PDD. Escreva essa rima virando a noite, esperando o sol surgir, mirando a luna nas águas de Camburi. Rio que muda de lugar, água pra lavar, rap pra sentir, tempo quer fugir, como eu de BH, depois do PD, depois do Valdê. Mundo gira, gira, eu sigo no corre das de 100. Quanto tempo tem que eu tô nesse jogo? Mundo gira, São Paulo selva de pedra, bagulho é louco, amarras coloniais, duro mais um pouco. Mantenho vivo o sonho dos meus ancestrais, Ekele. Eu tenho numa cidade sem tela, sem celular, na terra de onde vem. Será que é a terra de onde vem? É quente o mar, é quente o mar. Água doce rio, eu durmo pra te encontrar. Acordo, ele me liga às 3 da matina, dizendo que me ama, baby, cê não me engana. Baby, você quase me engana. Tu sabes que tenho gana, tenho gana. Me diz onde ir, quero te encontrar pra saber de ti. Nadamos no oceano, tudo é novo, nada previsível. Me excita o corpo sem ânsia por nível, sem ansiedade por ascensão. Camburi, rio que muda de lugar, me diz onde ir, quero te encontrar, me diz onde ir.
esse belo clipe musical, esse momento cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Rosa. É isso, encerramos mais uma edição do Revista. Te agradeço a parceria mais uma vez, Cosmo Silva. Sempre muito bom dividir a bancada contigo. E agradeço também quem nos acompanhou aí de casa. Lembrando que se você quiser reassistir alguma parte do nosso programa de hoje, só ir lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, e também nas redes sociais, acompanhe a gente por lá, qualquer rede social, @RedeTVT. Um abraço, até semana que vem. Gente, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês aqui com a gente no Revista Brasil TVT, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Se cuidem, boa semana a todos e a gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!